Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 67. E vamos para a nossa aula, que o assunto serão as transformações. Então vamos fazer algumas transformações aí dos nossos números decimais, das nossas frações decimais. O objetivo proposto para essa aula é reconhecer que um número racional positivo, lá numa fração, seja ele fração ou decimal, pode ser escrito nas representações decimal, fracionário e também na forma gráfica, sabendo transpor de uma representação para outra e vice-versa. Então nós vamos transformar de um número decimal para uma fração decimal ou para um outro tipo de fração e também podemos transformar na forma gráfica, que é a forma de desenhos. Transformação de fração decimal em um número decimal. Então ela vai estar numa fração e passaremos para um número decimal. Então esse é o nosso primeiro tópico. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula. Quantas casas são os zeros do denominador? Bom, como assim, professor? Vamos lá, vamos para esse primeiro. 42 décimos. 42 dividido por 10. Toda fração, na realidade, é uma divisão. Como que nós vamos fazer ela? Escrevemos o 42, que é o numerador. Então, escrevemos o 42, nosso numerador. Escreve ele normal aqui do lado. Aí nós vamos observar o denominador, que é o 10. O 10 tem quantos zeros, pessoal? O 10 tem um zero só. Um algarismo depois da vírgula. Um zero, um algarismo depois da vírgula. Então, contamos da direita para a esquerda uma casa. Por que uma casa? Porque o 10 tem apenas um zero. Da direita para a esquerda, uma casa, só o 2. E aqui a gente põe a vírgula. Pronto, transformamos de fração decimal para um número decimal. Tranquilo? Fácil? Espero que sim. Vamos para essas outras questões, esses outros exemplos. 5 décimos. Escrevemos o 5, aqui nós temos o 10. Ih, professor, e agora? Onde é que eu vou colocar a vírgula? O 10 tem quantos zeros? Apenas um. Então eu conto uma casa decimal apenas, ó. Denominador 10. Como que eu faço? Um algarismo depois da vírgula. Então eu coloco a vírgula aqui e eu completo com o quê? Completo com zeros. Quando não tem mais nenhum número na frente, completo com zeros. Portanto, 0,5. Escrevi o 5, contém uma casa, somente 5, pus a vírgula e o zero para completar. Escrevemos o 135, denominador é 100, então ele vai ter 2 algarismos depois da vírgula. Denominador 100, 2 zeros. Conto da direita para a esquerda, 2 casas. 1, 2 e ponho a vírgula aqui. 1,35. Ou então 1 inteiro e 35 centésimos. 2 casas, centésimos. Ó, quem que está embaixo aqui? 100 centésimos. O 26 sobre 1000, o 26 milésimos. Escrevemos o 26. O denominador é o 1000. 3 algarismos depois da vírgula. Então, contamos 3 casas. 1, 2, faltou uma casa. Completo com o que mesmo? Com 0. Então, olha lá, ó, completo com 0 essa terceira casa. Primeira, segunda, terceira, coloco a vírgula, completo com 0. Olha lá, 1, 2, 3, coloco a vírgula e 0 na frente da vírgula. Transformamos aqui de frações decimais para números decimais. Espero que tenham compreendido essa, pessoal. Quando a quantidade de algarismos do numerador não for suficiente para colocar a vírgula, que foi aquele nosso último exemplo lá, o 26 milésimos, acrescentamos zeros à esquerda do número. Então, olha só, 7 sobre 1000, que é o 7 milésimos. Escrevemos lá 3 casas decimais, né? 3 zeros, 3 casas decimais. Escreve o 7 e completa. Primeira, segunda, terceira casa. 3 zeros, 3 casas. 1, 2, 3. Coloca-se a vírgula e é um zero na frente para completar. Então, a fração decimal transformado em um número decimal, 7 milésimos.
Transformação de um número decimal em fração decimal. Agora é o contrário, ele é um número decimal e a gente vai transformar em uma fração decimal. Como fazemos? Procedimento. O numerador e o número decimal, sem a vírgula, é o número acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos do número decimal depois da vírgula. Então vejam só, o que a gente faz? Numerador é o número decimal sem a vírgula. Beleza, então numerador é o decimal sem a vírgula. Então escrevemos o número aqui sem a vírgula. Olha só, 74,56. Coloca o número todo retirando a vírgula apenas, 7.456. E agora, quem que eu vou pôr embaixo? Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Apenas duas. Duas casas, 2 zeros. 2 zeros vai ser quanto? Vai ser o 100. Então, o denominador é o número 1 acompanhado de tantos zeros quanto forem os algarismos do número decimal depois da vírgula. Então, quantos zeros tem? 2 zeros. Portanto, lá ficará 2 algarismos, 2 zeros, 100. Transformei 74 inteiros e 56 centésimos em 7.456 centésimos. Ok, pessoal? Vamos para esses exemplos. O 0,7, escrevo 7, sem a vírgula, um algarismo depois da vírgula, então 7, embaixo 10, porque o 10, uma casa depois da vírgula, um zero. O 8,34, são 2 algarismos depois da vírgula, então 2 zeros. Com 2 zeros, que número é? O 100. Escrevo o número sem a vírgula, lá 8,34, deixo a vírgula, 834. 2 casas após, 2 zeros. 834 sobre 100. E esse 0,005, 5 milésimos, tem 3 casas depois da vírgula, então ele vai precisar ter 3 zeros. Coloco lá o 5, escrevo 5 sem número nenhum, né? O 5 sozinho, sem vírgula, e embaixo coloco 1.000, 1, 2, 3 casas. Então, 5 sobre 1.000. Fizemos a volta. No primeiro exemplo, a gente pegou a fração decimal e transformou em número decimal. Agora o número decimal transformada em fração decimal. Vamos para esta daqui. Represente a parte pintada da figura na forma de fração e na forma decimal. Então vamos verificar. Desenho dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes foi dividido esse nosso desenho. Então colocamos o 10 embaixo. 10 partes. 5 partes pintadas. Então temos 5 pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos. Então veja só. Pegamos o desenho inteiro. Quantas partes que ele foi dividido? Em 10. Dessas 10, quantas pintadas? 5, portanto 5 décimos na fração decimal. Mas ele pede também na forma decimal. Na forma decimal como que vai ficar? A gente escreve lá o 5, né? E quantas casas depois da vírgula? Uma, porque só tem um zero. Então ele vai ficar 0,5. Ok? Compreenderam? Espero que sim. Então, para que vocês tenham entendido essa aula, transformar de fração decimal para número decimal ou de número decimal para fração decimal, tem aquelas regrinhas ali. Contar a quantidade de zeros, a quantidade de números depois da vírgula. Para que vocês consigam verificar, se conseguirem entender e aprender essa aula, vocês podem assistir novamente parte dos vídeos, mas é primordial, essencial que façam as atividades. As atividades são importantíssimas para o aprendizado de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.